Luiz Teres, eu queria levantar debate, antes de continuar aqui no chat, daqui a pouco a gente já vai trazer a coletiva, né? Até porque você está com um horário um pouquinho apertado hoje, mas eu queria trazer, um pouquinho apertado, mas eu queria trazer o debate sobre o William José, velho. Nos últimos 5 jogos, 2 gols e 2 assistências para ele, né? Gol contra o Retrô no jogo da ida, gol e assistência contra o Corinthians, assistência contra o Fluminense, né? Um cara bastante participativo, já são 11 gols e 4 assistências para o William José na temporada. Lembrando que ele chegou, né, num contexto onde ele não estava atuando muito lá no futebol russo, né, não tinha se adaptado, chegou ainda um pouco fora de forma, e para mim cada vez mais tem mostrado bom futebol. É claro, é um cara que tem características muito específicas, não é um velocista, não é um cara que vai disputar muita bola, vai ajudar a pressionar muito lá na frente, mas é um cara que para o jogo associativo do Bahia é muito importante, e para mim tem jogado muito bem, né? Foi uma pena ele não ter feito um gol contra o Fluminense, porque teve umas 2 bolas que meio que sobraram para ele ali, mas não sobraram limpas, né? A bola ficou meio pererecando ali, ele não conseguiu empurrar para dentro do gol. Mas nos últimos 5 jogos, como eu disse, 2 gols, 2 assistências. Aliás, a minutagem dele é boa, tá? Ele tem aqui nessa temporada 39 jogos, né, no total, como eu disse, para uma minutagem de 1.866 minutos, 11 gols e 4 assistências. Então ele tem 15 participações em gols em 1.800 minutos. É praticamente um pouco mais aí de um gol, quase um gol a cada 120 minutos aproximadamente. Então, uma partida e meia. Uma partida e meia ele participa, uma participação, né? Desculpa. É quase uma participação em gol a cada 120 minutos, uma partida e meia. O William Zé está ajudando o Bahia ali. Então, eu queria levantar esse debate, até brinquei no pré-jogo, né? Falei que seria gol de William José para poder voltar a marcar, porque centroavante precisa disso. Ainda bem que eu chamei esse gol, porque ele já estava, né? Desde o jogo contra o Retrô sem marcar. Aí ele ficou 0x0 contra o Sport sem marcar, 0x0 contra o Retrô, jogo da volta inteira no segundo tempo, 3x3 contra o Fluminense. O do Corinthians seria o 4º jogo sem marcar, né? Para o William José, e ele voltou a marcar para poder manter a confiança lá em cima. O William José, Luiz Teles, você acha que é um cara que vai ajudar a gente ainda até o final da temporada? Tem perfil para poder ajudar o Bahia no ano que vem ainda, ou quem sabe até o final do contrato, que é em dezembro de 2026, Lula? Tem perfil. Eu acho que ele pode entregar ainda um pouco mais, né? Eu acho que ele ali tem uma questão talvez física ainda, né? Ou que, né, já é uma coisa da idade, né? De ter menos explosão. Ele contribui menos do que Lúcio, por exemplo, contribuía na fase defensiva, né? Sobretudo ali no momento de pressão, de saída de bola. Ele é um jogador que busca muito jogo associativo ali de entrada da área, faz o trabalho sujo, né? E talvez por isso assim apareça. Esse time do Bahia ele é montado muito mais para quem chega do que para quem está, né? Então assim, para ele tem uma ou outra finalização em gol nos momentos em que ele está mais, que ele consegue receber uma bola mais livre, né? Mas a grande maioria das bolas que ele recebe, a estrutura do Bahia, a maneira que o Bahia está montada para fazer aquela jogada, não é uma estrutura que pede um chute dele, uma finalização dele, né? É uma estrutura que pede um passe, uma associação, um pivô. E isso faz com que ele faça menos gols do que o potencial real dele fazer, né? Eu acho que ele pode melhorar isso, né? Por exemplo, não associando toda a bola, né? Girando, né? Ele, apesar de não parecer ser rápido, mas ele é muito técnico, surpreendentemente para mim, inclusive. Até o próprio Rogério que já falou isso, né? Ele é um jogador que, quando ele conheceu no São Paulo, era e que depois ele voltou assim, muito mais técnico do que ele era. São 10 anos de Europa, né, Lula? O cara evolui, né? Não, mas de fato, assim, velho, impressionante. Mas, assim, mesmo as temporadas dele europeias, ele era um jogador que ainda, né, tinha mais mobilidade, e eu via fazer, assim, não me chamava tanta atenção, por exemplo, a parte de domínio, a parte de proteção, como me chama aqui no Bahia. Ele é um jogador que, ontem eu estava comentando, né, nossos pontos não conseguem sustentar a bola de ataque, e você complementou esse comentário dizendo que eles, como joga de pé trocado, às vezes por exemplo, Ademir consegue sustentar uma bola vindo para o meio porque ele está fazendo a proteção e usando o pé correto. Mas Kaique, por exemplo, tinha que usar o pé contrário, dava mais espaço para ter essa bola roubada, tinha mais dificuldade. E você vai olhar o William José jogando, ele consegue proteger a bola para os dois lados muito bem, né?
usando o corpo dele, mas usando técnica. E não só proteger, dar prosseguimento à jogada. E geralmente toma as decisões corretas. E isso demonstra a técnica, a experiência, etc. E soma muito ao time do Bahia. Então eu vislumbro, sim, ele até o final do ano que vem como uma peça importante. Para mim é titular absoluto, né? Em todas as nossas escalações, mesmo com esse ponto a mais que Lúcio tem de melhorar a nossa pressão de saída de bola. E outra coisa que é essencial para o nosso jogo, diga-se de passagem, que o William José não consegue fazer com a mesma, nem perto, na verdade, com a mesma performance. Porém, o que ele entrega para a gente ali, do trabalho sujo que ele faz, e que transformando esse trabalho sujo também em oportunidades, e com a técnica dele, em momentos importantes para a fase ofensiva, eu vislumbro ele terminando esse contrato. Essa posição é uma posição que, para mim, não é urgência, né? Eu acho que a gente vai precisar de ter um outro jogador por conta da idade dele, né? Não sei como é que ele estará no final do ano que vem, mas o que ele apresenta hoje já é útil, mais do que útil o suficiente para ele ter esse poder cumprir esse contrato num bom nível. Como você colocou aí, os números são muito claros, né? Uma participação de gol a cada um jogo e meio tempo. É muito bom, velho. É muito bom. São números muito bons. Lembrando que vários jogos ele saiu do banco de reserva. Vários desses 38 jogos, 39 jogos, não lembro o que você falou. Ele saiu do banco 39. De reserva. Então, assim, são números muito bons, mostram a importância dele. Mas tem o que melhorar. Eu não vou também. Acho que ele tem técnica e poder suficiente, e ainda idade suficiente, para ainda apresentar mais um pouco e colaborar ainda mais com o Bahia. Na verdade, eu tenho uma dúvida, Lula. Eu não sei se o William José evolui mais fisicamente do que ele tá, não, viu? Talvez eu acho que seja realmente a composição física dele, esse tipo de jogo. Assim, eu tô levantando esse contraponto porque a gente fala muito sobre essa questão da evolução física, que lá no início, né, quando ele chegou no Bahia, nitidamente ele tava pesado, ele tava com falta de ritmo, né, com falta de movimentação, mas eu já vejo uma evolução, ainda que você acha que precise melhorar, mas eu não sei se talvez a gente esteja esperando um William José hipotético e não um William José real, sabe? Tipo assim, acho que esse William José de hoje talvez seja o William José que a gente que seja o William José na sua condição física 100%, e a gente está imaginando um outro William José que ele não vai aparecer nunca, né? Então assim, eu tô levantando esse debate. Eu não acho que ele vai colaborar mais na fase defensiva, não. Exceto das bolas aéreas, claro, etc. Mas eu acho que, de fato, ali é o limite. O que eu acho que ele tem potencial para melhorar é poder, por exemplo, conseguir finalizar mais em gol ao longo das partidas. Eu acho que ele termina muito propenso nas jogadas a se associar, né? Ele faz isso muito bem, mas ele tem que incomodar de uma outra maneira também, né? Senão fica mais fácil de marcar, assim, sabe que a intenção dele vai ser sempre tocar, sempre fazer a parede, você termina, né, tendo ali um foco maior apenas naquele ponto do ataque, e não, por exemplo, não possível giro de corpo dele, né? E ele tem corpo para poder fazer isso, ou um giro para dar um chute mesmo quase que de costas, porque ele tem técnica para fazer isso. Esse tipo de coisa ele pode fazer mais, eu acho. Eu acho que ele várias bolas, por exemplo, ele recebe na entrada da área, domina com a esquerda, chuta com a direita rápido, como o Lúcio faz, por exemplo. Porque o Lúcio não tem a técnica dele. Né? Lúcio faz na tora, né? Que assim, é o espírito do centroavante que o Lúcio tem. Né? Recebeu a entrada da área, pegou a perna direita, chuta com a esquerda, pegou a perna esquerda, chuta com a direita. O Lúcio tem esse ímpeto, né? E o Willian já podia ter um pouco mais, eu acho. Acho que é ali que falta um pouco mais dentro do que é ele como jogador, do que ele pode entregar. Acho que é ali que ele pode entregar um pouco mais ainda pra gente. Show de bola, Lu, dá uma passadinha rápida na tabela, já vamos para a coletiva, né? Sem muito tempo para perder, porque a gente está com o tempo um pouco curto hoje com você. Tá aí, ó, galera, 20ª rodada. Fluminense 2, Fortaleza 1 no sábado, né?
Ceará 1, Red Bull Bragantino 0. Bragantino chegando à sua sexta derrota consecutiva no Brasileiro e oitava consecutiva somando Copa do Brasil. O Vitória, meu Deus do céu, o Vitória que abriu 2-0 contra o Juventude, um jogador a mais, né? Desde o início do primeiro tempo, todo mundo achando que o Vitória iria conseguir o resultado, e o Vitória conseguiu achar uma forma de entregar o jogo para o Juventude, né? 2-2, com gol 53 no segundo tempo. Quantas vezes assim? Impressionante. Roteiro brabo. Não diferente, não muito diferente o Sport, né? Que também abriu 2-0 contra o São Paulo e também entregou o empate aí. Seria até melhor que o Sport ganhasse pra gente, viu, Luiz Teles? Porque o São Paulo vai ficar com 28 pontos, mas o São Paulo arrancou um empatezinho aí. Não foi de todo ruim, até porque o São Paulo tem 20 jogos, né? E a gente tem 2 jogos a menos. Então, foi o menor dos problemas, mas uma derrota do São Paulo seria melhor ainda. Esse 2-1 do Bahia contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, esse resultado completamente fora do comum, né? Esse 6-0 do Vasco contra o Santos. O Grêmio 3-1 de virada com o Atlético Mineiro, me surpreendeu esse resultado. Eu achei que ia dar Atlético Mineiro aqui. O Atlético ainda faz 1-0, um golaço de Gustavo Scarpa. Aliás, eu até brinquei no Twitter dizendo que Thiago Volpe é o maior chama-golaço da história do futebol brasileiro. Eu nunca vi, assim, e não é dizer que é falha dele, não. É porque ele tem o azar de todo mundo contra ele acertar sempre o ângulo, pô. É absurdo, né? O Hulk tem uma falta para Hulk bater, aí Hulk faz que vai bater, toca para trás e Gustavo Scarpa acende um pombo sem asa que a bola vai lá no ângulo sem chance nenhuma para ele. O Flamengo titular pegou o Inter reserva e aplicou um sonoro 3-1 no Beira-Rio, tá? Me surpreendeu isso porque os dois times vão se enfrentar na quarta-feira no Beira-Rio pela Libertadores. O Inter optou por um time reserva. O Flamengo, talvez amparado um pouco pelo 1-0 que deu no jogo da ida, foi com o time titular. Me surpreendeu essa escolha do Felipe Luiz aí. Enfim, conseguiram vencer o jogo por 3-1 e estão aí na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. E esse resultado aqui de ontem, que foi um resultado por 1-0, me surpreendeu esse resultado, não pelo triunfo do Palmeiras, mas pelo jogo ruim que foi. Assim, achei o jogo muito fraco. Assim, eu não gostei do jogo. Né? Na minha opinião, foi um jogo que eu esperava muito mais entre Botafogo e Palmeiras. Foi um jogo modorrento, né? Um jogo chato e um Palmeiras que conseguiu vencer o jogo por 1-0. Foi bom pra gente, no contexto de que o Botafogo ficou atrás, mas o Palmeiras, né, abriu aí uma diferençazinha. E hoje, para encerrar a rodada, tem Mirassol e Cruzeiro. Tô curioso para esse jogo, viu? Tô curioso para esse jogo, da mesma proporção que eu estava curioso para o Mirassol enfrentar o Flamengo no Maracanã. Eu também tô curioso para esse jogo, para ver como é que o Mirassol vai se comportar e o que esperar desse Cruzeiro, né? Que deu sinais de uma oscilação, né? Vai jogar fora de casa contra o adversário que tá ali no top 7 no campeonato, no Mirassol, que tem vários jogos a menos, diga-se de passagem, tá? Tem 17 jogos. Então o Mirassol vencendo hoje, por exemplo, pode chegar a 31 com 18 jogos. É um time que vai somando pontos, né? E vai se mantendo sempre ali no bololô. Então eu tô curioso para ver como é que vai ser esse comportamento do Mirassol. A rodada a tabela ficou da seguinte maneira: Flamengo líder com 43, Palmeiras segundo com 39, abriu aí uma quantidade de pontos da gente, né? 6 pontinhos da gente, mas deixou o Botafogo distante. Então a gente talvez o empate fosse melhor, talvez, né? Mas acho que se tivesse que alguém vencer, era para vencer o Palmeiras. Cruzeiro terceiro, 37, vai jogar hoje contra o Mirassol, pode chegar a 40 se vencer, ou a 38 se empatar, ou permanecer com 37 se perder. O Bahia é o quarto com 33, não sai do G4, né? Nessa rodada tá garantidíssimo aí no G4, 4 pontos de diferença para o Botafogo, também 4 pontos de diferença para o São Paulo, só que o Botafogo também tem 18 jogos igual ao Bahia, só que o São Paulo tem 20. Então essa diferença para o São Paulo aqui é uma diferença muito segura, porque além dos 4 pontos, a gente já tem 2 jogos a menos, né? Mirassol tem 17 jogos, faz o 18º hoje contra o Cruzeiro, então vai ficar equiparado com a gente, ainda que eles ganhem o jogo, né? Eles chegaram a 31. Acho que o bom resultado hoje é um resultado de empate, viu, Lula? Acho que o Mirassol chegando a 29 e o Cruzeiro ficando com 38, né? Eu acho que é um resultado bastante plausível, né, para o jogo de hoje. Lembrando que o Cruzeiro jogando hoje, ele vai a 20 jogos, tá? Então, assim, ele ficaria com 38, com 20 jogos, o Bahia ficaria com 33, com 18 jogos, né? Então, nesse contexto aí, Luiz, eu acho que o empate talvez fosse o melhor resultado, tá? Ainda que você fale que acredita que o Mirassol não vai brigar até o final, só que nessa brincadeira aí já acabou o primeiro turno, o Mirassol continuou no bololô com jogos a menos, né? Então, eu particularmente ainda fico com um pouco de receio aí em relação a esse time do Mirassol. Não que vai chegar longe, Libertadores e tudo mais, mas eu acho que ele vai brigar aí nessa faixa até o final. Muito em função de só estar jogando uma competição e podendo jogar com intensidade todos os jogos. Você vai falar sobre isso já já. Fluminense oitavo com 27. Bragantino é o nono já com 27. Bragantino nono, velho. 6 derrotas consecutivas, já caiu pra caramba aí na tabela. 20 jogos também feitos pelo Bragantino. O Ceará
é o 10º com 25, o Atlético Mineiro 11º com 24, o Internacional também com 24 é o 12º, o Grêmio é o 13º com 23, o Corinthians é o 14º com 22, o Santos é o 15º com 21, o Vasco 16º com 19, e o resultado do Vasco terminou colocando a Vitória na zona de rebaixamento. E numa situação preocupante, porque, apesar de ter 19 pontos, bem como o Vasco também tem, o Vitória tem 20 jogos. Então o Vitória, da parte de baixo da tabela, é o time que tem mais jogos, né? E conseguiu vencer o menor número de jogos em relação aos seus concorrentes. Por exemplo, o Juventude tem 2 jogos a menos, venceu 1 jogo a mais, né? Tem 4 vitórias, né? E com 2 jogos a menos. Por exemplo, o Vasco tem 2 jogos a menos e venceu 2 jogos a mais. Então, o Vitória está numa situação aqui bastante complicada. Viu? O Santos com 21 tem 1 jogo a menos. Então, é uma posição, é um 17º lugar, Luiz Teles, um pouco mentiroso até, né? Porque o aproveitamento do Vitória é muito ruim. Enfim, Lula, traz aí seu comentário sobre a tabela. Problema só começando pelo Vitória, já que você estava ali, o problema do Vitória não é nem só a situação de pontuação ou de colocação na tabela, mas a situação dos adversários, né? Os adversários, você vê, o 19º pode ultrapassar ele, o 18º, com jogos a menos, né? O 18º pode ultrapassar ele. O Vasco, que hoje tem o mesmo número de pontos, pode abrir margem. O Santos, que já tem 2 de margem, pode abrir a margem maior ainda também. E o primeiro que tem ali em condições de igualdade de pontuação é o Corinthians, que tem 3 pontos a mais. E, se você for olhar o número de vitórias, o Vitória empatou muito no campeonato. Se eu não me engano, é o time que mais empatou no campeonato. 10 empates. 10 empates. Você já está no prejuízo. Mesmo que ganhe, você não ultrapassa o Corinthians. Né? Então, assim, você soma tudo isso, vira um peso gigante. Né? Então, não está numa situação fácil, né? Para alegria de muita gente. No meu caso, para manter a pirraça acesa, ainda que eu não fique tão alegre com a situação, mas com a pirraça eu gosto de fazer as pirraças. Verdade. Voltando lá para a tabela, Leiro, só para a gente colocar bom comentário aí, né? Os 3 Leões do Nordeste dentro da zona de rebaixamento, muito preocupante, né? Eu esperava o Vitória e o Sport de fato brigando nessa zona aí, pela estrutura que tem, né? Pelos concorrentes que tem. O Fortaleza eu não esperava. Não tá tranquilo pro Fortaleza não, cara. O Fortaleza fez um jogo bem nhenhen, né? Contra o Fluminense, né? Melhorou um pouco no segundo tempo, mas ainda assim foi um Fluminense que teve mais controle da partida, né? Que jogou com mais tranquilidade, que não foi incomodado de fato pelo Fortaleza, né? E essa posição do Fortaleza hoje é surpreendente, mas ao mesmo tempo merecida. O Fortaleza não está sabendo, não tem elenco, e aí a gente vê a importância do nosso elenco, né? Que o Fortaleza ainda está em aberto para chegar às quartas de final da Libertadores, né? Empatou o jogo em casa na ida, então ainda está em aberto, mas não conseguiu jogar 2 competições ao mesmo tempo. Olha o Bahia, que jogou tantas competições ao mesmo tempo, está no G4, com 4 pontos de diferença para o 5º colocado. Né? Então isso mostra como é importante ter um elenco forte, por mais que a gente reclame muita coisa do nosso elenco, e por mais que não tenha havido as reposições, não, nem de reforço, reposições necessárias no elenco. Ver como a gente conseguiu performar bem. Indo para a parte de cima da tabela, Leiro. O que chama a atenção aí, Lula, rapidamente, é só que o Fortaleza tem a segunda pior defesa da Série A. Né? 38 gols contra o Juventude, a primeira pior defesa, a pior defesa. E o Fortaleza com 31 gols é a segunda pior defesa. Os 2 times têm uma defesa pior do que o Sport, que só venceu um jogo na competição. Pra vocês verem o quanto a situação realmente está complicada. Mas vamos para a parte de cima aqui para comentar e já entrar na coletiva. Sim. E na parte de cima da tabela, o jogo de hoje, ele é, para mim, assim, entre os 2 extremos do Bahia, né? Cruzeiro, para mim, é o time do topo, que tem mais possibilidade de cair e de entrar no nosso campeonato. E o Mirassol é o time do bolo, que tem menos possibilidade de ficar, né? Então, na minha opinião também. Então,
né, eu fico em dúvida, assim, descarto logo o Mirassol, né, ou trago o Cruzeiro pro bolo. Eu traria o Cruzeiro pro bolo. Se eu tiver que torcer para um vencedor hoje, é pro Mirassol, tá? Eu acho que o Cruzeiro é um time hoje mais forte do que o Bahia. O Cruzeiro é um time mais próximo de Palmeiras e Flamengo do que de Bahia, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, né? Até o próprio São Paulo. Mas não podendo trazer ele para esse campeonato, ótimo. Seria uma boa. Eu tenho um contraponto aí, Lu, em relação a isso. Bom contraponto. Eu vou te deixar em dúvida. Quer ver? Não, beleza. Não tem problema. Mas eu tô de boa com isso, assim. E assim, terminando de analisar a tabela só, o Flamengo jogo, e aí falando até pro jogo do final de semana, como o Flamengo, o próximo jogo, se eu não me engano, é contra o Sport, contra o Vitória. E o Flamengo joga, se eu não me engano, em casa, tá? E aí, por conta disso, o Flamengo optou, né, por utilizar os titulares 3 partidas seguidas. É isso mesmo, é segunda-feira. Segunda-feira contra o Vitória o jogo, no Maracanã. E aí, provavelmente, o que a gente vai ver na outra semana, na outra rodada do Brasileiro, é um Flamengo reserva jogando em casa contra o Vitória. Que não se. Aí eu vou trazer outro comentário. É muito possível que seja uma postura muito próxima do que a gente pode adotar, né, contra o Santos. A gente pode ter um time misto contra o Santos. É possível, ainda que a distância entre os jogos ajude a gente a ter porque como o jogo da gente contra o Fluminense é apenas na quinta-feira, e a gente vai fazer 3 partidas consecutivas em casa, é possível que esse tempo de descanso seja suficiente para a gente usar força máxima nas 3 partidas. Contra o Ceará, contra o Santos e contra o Fluminense. Mas não tenho tanta certeza se contra o Santos a gente vai ter uma força máxima absoluta. Eu não tenho essa certeza absoluta, essa certeza toda, não. É isso. Dê seu contraponto agora. Meu contraponto rápido. São 2 contrapontos, na verdade, em relação aos comentários da tabela. Primeiro eu concordo em parte com a questão do Fortaleza, porque, em que pese, né, de fato, a gente tem uma diferença grande em relação ao elenco, né, nesse sentido. Só que a gente foi eliminado das 2 competições que a gente disputou, né? O Fortaleza não. O Fortaleza tá lá quer dizer, foi eliminado na Copa do Nordeste por nós, mas aí aquele jogo ali era um jogo único, tudo poderia acontecer. Então poderia ter sido a gente. De repente, numa noite infeliz, poderia ter sido o Bahia fora e o Fortaleza dentro da Copa do Nordeste. E o outro ponto é que o Fortaleza está na Libertadores, né? E a gente não está mais. Então, eu não concordo muito com essa ideia de que eles não conseguiram disputar muitas competições ao mesmo tempo. Eles estão na Libertadores, a gente não, por exemplo. Agora, claro, eu preferiria estar brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro do que se tivesse que escolher. Eu prefiro estar nas duas, óbvio. Eu prefiro estar na Libertadores e brigando na parte de cima. Mas entre correr o risco de cair. A gente escolheu a Libertadores. A gente escolheu a Libertadores e a gente não conseguiu. Mas a gente. Exatamente, é isso que eu tô falando. Mas só que exatamente isso. Mas a gente fez a mesma escolha que eles. Só que a diferença é que a gente conseguiu se manter no brasileiro bem, né? E por infelicidade do grupo que a gente pegou, do peso que a gente teve, da nossa falta de competência e experiência na competição, a gente saiu mais cedo. Pronto, mas o meu questionamento é, se a gente estivesse na Libertadores ainda, será que a gente estaria tão bem no Brasileiro, por exemplo, com viagem, com desgaste, é isso que eu tô falando. Será que esse elenco que você está elogiando teria a mesma resposta no Brasileiro se tivéssemos ainda na Libertadores, que é o caso do Fortaleza? Cara, se a gente estivesse na Libertadores, a gente não teria feito os 2 jogos, inclusive um dos jogos que a gente poupou, que foi o jogo contra o América de Cali. E talvez a gente, dos pontos todos que a gente disputou no Brasileiro, a gente não tivesse disputado com a força máxima um desses jogos. Muito provavelmente seria esse jogo da agora, do final de semana, contra o Corinthians. Muito provavelmente. E estaríamos estaríamos num caminho de bico desgraçada, mesmo. Pois é. Para jogar contra o Ceará, né, e para dar prosseguimento. Mas assim, voltando ao meu ponto, em relação às escolhas, escolhemos tanto o Bahia quanto o Fortaleza, escolheu a mesma coisa. O Bahia escolheu a Libertadores e não classificou por outros motivos, né? Sim. Que a gente já listou aqui. Mas o nosso elenco é capaz de nos sustentar melhor do que o elenco do Fortaleza. E assim, outra coisa, não só o elenco, a nossa estrutura, né?
o elenco, o Fortaleza não conseguiu manter seus melhores jogadores no time de 2024 para 2025. O Fortaleza, as reposições que fez não foram exatamente à altura, né? E não só não ser à altura, precisa de tempo, acostumar com o método de jogar, a maneira de jogar. Tudo isso pesa. A gente não precisar passar por isso, e aí por isso que o torcedor precisa sempre entender o processo, nos dá esse gás de hoje poder estar no G4 no Brasileiro, mesmo tendo em 3 partidas do Brasileiro poupado titulares. Né? Mesmo em 3 partidas do Brasileiro poupado titulares. Então, é importante a gente enxergar isso. E é importante olhar para esse exemplo do Fortaleza, porque em termos de orçamento, durante muito tempo, e talvez essa temporada seja a primeira que vai mudar esse patamar, a gente esteve numa prateleira similar de primeira divisão, desde o retorno, diria assim, a gente estava numa prateleira muito parecida com o Fortaleza em termos de orçamento. E o Fortaleza com contas equilibradas, né? Com esse elenco que não mudava muito de um ano para o outro, que só se reforçava e sem perder muitas peças. Mas desde que a gente tirou Caio Alexandre de lá, o Fluminense tirou Hércules, né? Jogadores que eram base, e o elenco deles foi envelhecendo. Assim, trocar Tite por Davi Luiz. Coisas que acontecem ali que você vai perdendo o conjunto da obra. Não, claro. Não, o time Fortaleza é fraco, 15, horrível, ridículo, velho, horrível. Horrível. Isso aí, o mérito não é esse. O mérito não é esse. O meu mérito é só talvez, se nós tivéssemos avançado na Libertadores, nós teríamos a mesma condição de estar hoje onde a gente está. Talvez sim, talvez não. Não tem como a gente saber. É só esse meu mérito. E, claro, o Fortaleza também deu a sorte do WO, né? Aquele jogo ali, a gente não sabia se o Fortaleza ganharia o jogo. Né? Ele teve aqueles 3 pontos que... Foi um jogo que não terminou, então não se desgastou até o final, pelo menos fisicamente falando, psicologicamente podemos até falar sobre isso, mas fisicamente não teve e ainda ganhou 3 pontos, né? Então teve essa questão. Bom, e aí outro contraponto, e aí só para a gente raciocinar aqui, de maneira um pouco diferente, é o seguinte, eu concordo que o Cruzeiro, é melhor você trazer o Cruzeiro para o bolo, só que para mim o Cruzeiro já está no bolo, porque o Bahia tem um jogo a menos do que o Cruzeiro hoje fará o 20º jogo, né? E terá 2 jogos a mais do que o Bahia. O Bahia terá 2 jogos a menos. Então, para mim, o Cruzeiro já está no bolo. Só que qual é a questão? Nosso confronto direto com o Mirassol, no segundo turno, é lá. E nosso confronto direto contra o Cruzeiro no segundo turno é em Salvador. Entendeu? Então, eu prefiro o Mirassol lá do que o Cruzeiro aqui. Eu prefiro o Cruzeiro em casa. O Mirassol lá ganhou de muita gente. Enfim. Eu prefiro o Cruzeiro aqui. Todos os times que perderam pontos por Mirassol, um dos times que menos se complicou e que mostrou uma partida que mereceu de fato sair de campo com resultado favorável foi o jogo do Bahia, né? A gente não fez uma boa partida, mas a gente fez uma partida superior o suficiente ao Mirassol para vencer aquele jogo, né? E o tipo de problema que o Mirassol causa aos seus adversários é um tipo de problema que a gente anula muito bem, né? Então, eu prefiro enfrentar o Mirassol fora do que o Cruzeiro aqui, né? Acho que a gente tem mais chances no jogo de lá do que no jogo daqui, ainda achando que no jogo daqui a gente não seja um jogo assim, descarto, assinaria o empate. Não, o Cruzeiro está num nível muito parecido com o nosso, um pouquinho superior, mas num nível parecido. Tem um jogo físico bem superior ao nosso, mas o jogo técnico e sobretudo, quando a necessidade de jogar ofensivamente, né, jogar não apenas pressionando o adversário, mas ter a bola e penetrar em uma defesa adversária, nós temos muito mais qualidade do que o Cruzeiro, muito mais hoje, né? Talvez até por conta disso o Cruzeiro esteja oscilando e se engasgando com times pequenos, com times menos qualificados em casa. A gente engasga com esses times menos qualificados muito menos do que o Cruzeiro, por exemplo, né? Então acho que pelo menos o nosso potencial é muito maior para executar esse tipo de jogo. Então, eu acho que mora aí assim a coisa. Mas... o chat está dividido. O chat está dividido. O Cowboy falou que o Mirassol vai cair de rendimento depois da derrota de hoje. O Lucas Castro falou que prefere o Cruzeiro aqui, visto o histórico do Bahia
fora de casa não favorecia, apesar do Bahia ser o sexto melhor visitante da competição, a gente vai falar sobre isso também. Né? O Alisson também falou que prefere o Cruzeiro aqui. O Nicolas Moura falou: Lula está usando a lógica em relação ao Mirassol. Entendo, mas o Mirassol está contrariando a lógica com suas atuações e sua colocação na tabela. Enfim. Lula,